Meus queridos, Jesus continue a nos abençoar. Uma alegria antecipada. Emmanuel permitiu que nós viéssemos uma semana antes a Guaraniaçu por questões de ajustar as nossas escalas com nossos facilitadores. E a gente de vez em quando faz, então, esses ajustes que são necessários. Isso nos felicita mais porque os vimos um pouquinho mais antecipado, né? Se pudéssemos, voltaríamos a semana que vem, mas aí nós temos que pegar outro destino. Nós estamos trazendo hoje algo de novo, né? São planificações que a regional faz, que a inspiração divina nos sugere. Estávamos trabalhando até bem pouco tempo o livro Conflitos Existenciais, da Psicologia Profunda. Vamos encerrar agora o mês de julho, vamos dar um tempo trabalhando esses conflitos e vamos iniciar então agora, por sugestão e inspiração do mais alto, vamos trabalhar com o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Dama Nobre da Mediunidade, Sueli Caldas Schubert. Alguns capítulos desse livro, não todos, o nosso Nelson já nos deu um roteiro, nós vamos fazê-lo. Hoje, aqui em Guaraniaçu, será o primeiro capítulo do livro, na regional. Então, vocês em primeiro plano estão ganhando agora uma coisa que só vai acontecer possivelmente a partir do mês que vem nas outras sociedades. Mas a nossa Casa Espírita Amor e Conhecimento está sendo realmente antecipada à nossa proposta, ao nosso plano piloto desses capítulos do livro, do qual eu também vou trabalhar um deles depois mais à frente, né? Como o Nelson vai trabalhar hoje os alicerces espirituais de uma casa espírita, de uma sociedade espírita, né? Até mandei para cá, antecipando para vocês, né? Nós vamos fazer uma pequena introdução da proposta. O livro, na introdução, dá a proposta do objetivo a ser atingido por estas questões. Rapidamente, porque depois o Nelson vai ampliar para nós a nossa proposição. Olhem só o que diz o prefácio do livro da senhora Sueli Caldas Schubert, vamos acentuar, né? Logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, 157 anos lá para trás, em Paris, o ínclito codificador Allan Kardec fez questão de dar prosseguimento à divulgação da doutrina, iniciando a 1º de abril de 1858 a publicação da Revista Espírita, através da qual poderia discutir, apresentar as informações doutrinárias, elucidar os temas básicos e ampliar o campo de disseminação da terceira revelação. Era um laboratório, a revista circulava no mundo, aí ele tinha o feedback, recebia cartas, essas coisas. Imediatamente compreendeu a necessidade de criar um núcleo no qual fosse possível a continuidade dos estudos, a análise das comunicações espirituais, a educação das faculdades mediúnicas, a prática da caridade, fundamental, a convivência saudável entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. Desse modo, fundou no dia 1º de abril do referido ano de 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em cujo regulamento, no primeiro artigo, declara enfaticamente: a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas, psicológicas. Estava inaugurado o primeiro centro espírita do mundo. A célula abençoada queria multiplicar-se em favor da construção da futura sociedade terrestre mais feliz. Provavelmente, ele foi inspirado nas primeiras igrejas do cristianismo primitivo, onde os discípulos do incomparável mestre se reuniam para reflexionar em torno das lições de vida do seu evangelho, facultando o intercâmbio espiritual com o mundo maior, a fim de serem dirimidas dúvidas, aprofundadas informações, renovadas as forças, encorajadas as energias para o prosseguimento das lutas libertadoras.
É isso que uma sociedade espírita tem que nos proporcionar. O centro espírita, portanto, na atualidade, repetindo as experiências daquela época, tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poderem avançar no rumo da plenitude. Não se trata somente de uma construção física, adequada às necessidades de natureza educativa, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Ponto. É a partir daqui que nós vamos nos iluminar ainda mais com a fala do nosso Nelson Pereira de Souza, companheiro nosso há mais de 30 anos, né? E que temos consciência plena, ampliemos nossas percepções, porque muita informação diretamente para a nossa consciência maior será compartilhada a partir de agora. Vamos ouvir o nosso Nelson. Caríssimos, a nossa saudação de paz, o nosso abraço fraterno. Jesus nos ampare e nos envolva hoje e todos os momentos de nossas vidas. A nossa proposta de reflexão, ela começou aproximadamente 2 anos atrás, quando aqui estivemos pela última vez, em 2012. E no regresso, nosso companheiro Surimar nos propõe integrar a coordenadoria do atendimento espiritual do Centro Espírita junto à 10ª URI. E assim começamos no sentido de aprender e de buscar o que seria a proposta da Federação Espírita Brasileira, através da sua Federativa Paraná, neste livro Orientação ao Centro Espírita, que é um processo de sistematização dentro do movimento espírita, buscando a unidade. O que seria isso? Aonde quer que a gente esteja, nós vamos ouvir uma linguagem comum dentro das diretrizes das obras de Kardec e aquelas que foram publicadas, que têm a credibilidade da doutrina espírita. E a Federação Espírita Paranaense desmembra isso em atendimento espiritual do Centro Espírita, que é um dos setores que a gente, para nos municiar melhor dessas informações após o estudo ou leitura das obras básicas, pegamos o que é o Espiritismo, estudamos por 2 anos dimensões espirituais do Centro Espírita, as diretrizes de segurança de Kardec, de Raul e Divaldo, e começando agora um estudo que estamos iniciando na SEAC, que é a proposta que nós estamos deixando com nosso amigo Manuel, sobre irradiação. Então, não vamos trazer nada de novo, nenhuma surpresa para aqueles que estudam, que leem as obras, apenas ideias diferentes no sentido de fazer com que nós também, seres individualizados dentro dessa pluralidade, tenhamos um conteúdo de acordo com aquilo que nós já compreendemos. E o nosso ponto de partida são os parâmetros ou referências de que a mensagem de Jesus nos fala exclusivamente de qualidades espirituais, que são as coisas da alma, as coisas do espírito, as coisas que são permanentes, que são as virtudes no sentido da moral cristã. Esse é o ponto determinante, abordado com bastante ênfase, como por Rodolfo Caligari, quando fala no Sermão da Montanha. Neste sentido, o que nós entendemos por dimensão espiritual? Qual é a nossa percepção da dimensão do verdadeiro espírito que somos? Qual é a nossa percepção da dimensão do verdadeiro mundo espiritual que nós convivemos? O que é o Centro Espírita? Qual é o significado dos alicerces espirituais? Tudo isso vai nos levar ao encontro de nós mesmos, nos leva ao encontro com a vida e nos leva a refletir sobre a própria vida. Não teria como nós abordarmos as dimensões espirituais do Centro Espírita sem abordarmos o que é
a vida, o que é pessoa, o que é o ser humano. E refletir sobre a dimensão espiritual da vida é refletir sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as emoções, as intenções. É refletir sobre as nossas percepções que vão além das coisas materiais, dos estados materiais. É refletir também a relação e a diferenciação entre o existencial e o transcendental, percebendo a distinção entre o material e o espiritual, configurando os nossos níveis ou estágios evolutivos. O que é o existencial? Nós pegarmos as leis sociais, então nós vamos encontrar o homem no fator existencial, corpo, mente, meio ambiente. O homem produto do meio, aquele integrado junto da sociedade, fazendo parte, vamos dizer assim, da sociologia, da filosofia e da psicologia. E o transcendente? Temos no transcendente tudo aquilo que vai além da matéria. Temos o poder do Criador sobre a criatura que somos nós. E nós transcendemos quando nos voltamos para nós mesmos, para o nosso interior, para o nosso verdadeiro eu. Então, o existencial, transcendental, material, espiritual. Entretanto, a nossa concepção de vida é mais direcionada pelos fatores existenciais, a começar pelos aspectos de subsistência. Tem um psicologista americano, o Maslow, que trata das necessidades humanas, a começar pelas necessidades fisiológicas. Nós precisamos de viver, alimentar, ter um vestuário, ter uma moradia. Precisamos continuar vivendo. Precisamos pertencer a um núcleo social. Precisamos, muitas vezes, ser importantes, ser diferente, mandar, comandar, ter poder. E, por último, nós necessitamos abraçar a causa maior e servir. 5 etapas. Portanto, então, refletir essa relação como espírito que somos e abordar a dimensão espiritual de nós mesmos pode significar esse mergulho no nosso interior, no nosso inconsciente, no nosso verdadeiro eu, exteriorizando a própria individualidade, e que é compreender que somos seres espirituais, individualizados, imortais, centelha divina, numa relação corporal. Nós pegarmos os conceitos de Hermínio de Miranda, né, lá sobre a mente, ele vai dizer a individualidade, o inconsciente, o self de Joana, nós espírito. No paralelo existencial, a personalidade, o ser consciente e o ego, ou seja, sempre esses 2 seres sendo trabalhados. Não temos como vivenciar a dimensão espiritual do centro espírita sem compreendermos um pouco do homem na visão existencial, do homem social, sem compreender o homem espiritual na questão da individualidade. Portanto, como compreender a dimensão espiritual neste lado da vida enquanto encarnados, ainda sob o efeito acentuado de sentimentos de posse e de apego, com a predominância do material sobre o espiritual e, acima de tudo, com orgulho e com egoísmo, quando não vivenciamos nenhuma manifestação ostensiva de nenhuma faculdade mediúnica e nem somos espiritualizados ao ponto que nos ofereça a maior transparência do mundo não material na concepção terrena. Isto determinaria tudo. Como é que eu vou compreender que existe vida após a morte, que foi a nossa leitura? Falando do hoje, né, que vai nos lembrar do amanhã. Como é que nós vamos entender, digamos assim, do ouvir e compreender, que foi a nossa prece? Como é que nós conseguimos eliminar os nossos 5 sentidos e colocar em prática os sentidos da alma, do espírito, nessa relação do aspecto moral? Que somos ainda dependentes porque as coisas que apresentam o efeito e nos dominam são as coisas materiais, o nosso dia a dia, a nossa vivência. Nós nunca nos vimos em espíritos, né? Digamos assim, para ter essa certeza. Nós não somos médiuns para comunicarmos através dos processos de mediunidade e ter essa certeza. Então, por isso é que nós vivemos muitas vezes essa ambivalência. Uma hora o ser encarnado, outra hora o ser espiritual. Uma hora a individualidade, na outra hora a personalidade. O mesmo ser. No entanto, falar de dimensões espirituais não se trata de nenhuma abordagem diretamente sobre fenômenos ou aparições. É o que nós às vezes queremos, não é isso? Deu a passividade, materializou.
Mas não é preciso falar de fenômenos, né, para que a gente aborde essas dimensões, mas sim de formas de energias, de faixas ou padrões vibratórios, de sintonias. É falar dos fatores que ultrapassam os sentidos materiais. Temos intuição? Temos inspiração? O que é a telepatia? Quantas vezes estamos pensando em alguém e esse alguém nos telefona? Quantas vezes ligamos para alguém que está pensando em nós? Quantas vezes num diálogo onde há sintonia, onde há afinidade, onde há relação, se nós retardarmos uma fração de segundo a palavra, o outro diz a palavra que a gente ia falar. O que é isto? Quem está se comunicando? Como é essa afinidade? Qual é essa relação? Então, poderíamos abordar as dimensões espirituais como produtos ou extensões da mente, do espírito, constituindo, de certa forma, faixas ou padrões vibratórios, energias ou correntes fluídicas, estabelecendo sintonias e afinidade. Pensamos, existimos, né? Descartes, penso, logo existo. Se nós pensamos é porque existimos. Se nós pensamos, a partir desse momento, nós estamos sendo transmissores e receptores de pensamento, transmissores e receptores de energia. Estamos nos comunicando entre seres encarnados e desencarnados. Não dá mais para falar comunicação com os mortos. Se Kardec faz na revista Espírita várias sessões mediúnicas onde há comunicação com encarnados. E esse pensamento nosso que divaga em onda, em faixas vibratórias, que são ondas hertzianas, que nós captamos como se fossem os nossos radinhos, só que nós não analisamos que esse pensamento é do Manuel, é do Vanim, é do Senhor, nós não analisamos isso, mas nós interagimos nesse processo de comunicação. Alguns com uma sensibilidade sensorial mais aflorada percebe a aproximação que nós temos alguém ao nosso lado. Ou podemos estar ao lado de alguém tão distante através dos pensamentos. Quando dominarmos isso, de estar onde a gente puder estar e levar essa informação, nós vamos desmistificando o que é fenômeno e a vida ganhando autenticidade. De uma forma geral, associamos as práticas espirituais como os ritos ou dogmas relativos às religiões, como algo místico, algo mitológico, como manifestação de fenômenos sobrenaturais, ou ainda como a existência de um mundo invisível e até mesmo coisas do outro mundo. Não é assim a nossa cultura? Aprendemos assim, fomos, digamos assim, doutrinados dentro dessas concepções. E agora a gente vê de forma bastante acentuada é que as pessoas estão despertando para uma outra realidade da vida e buscando um sentido diferente para a própria vida, esse autoencontro. Eu vim aqui que eu quero realmente entender quem verdadeiramente sou, esse encontro comigo mesmo. Com quem nós vamos encontrar? As referências sobre a existência de um mundo invisível, não perceptível ainda para a maioria dos mortais, dos simples mortais que somos nós, pressupõe a existência de outras dimensões. Se há um mundo invisível, há uma dimensão. Se há uma dimensão, existe uma forma de comunicação. Por isso, a percepção das dimensões espirituais se consolida na concepção dos alicerces espirituais, os quais servem de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. As obras de André Luiz diz que nós, quando temos o direito à reencarnação, e não sendo compulsado, nós organizamos o corpo da próxima reencarnação, que é o modelo organizador biológico, com todos aqueles detalhes necessários ao gênero de prova que nós escolhemos, que nós já temos condições de desempenhar as tarefas que são necessárias. E nesse sentido, Barçanufo reencarna em Sacramento, Minas Gerais, constrói o Colégio Allan Kardec, planejado no plano espiritual, já com essa finalidade. Está aqui no livro. E ele, em sono, em desdobramento, retorna ao mundo espiritual para consultar o projeto original do colégio que ele está edificando na Terra. Quais são as nossas obras? O que é que nós estamos edificando? Como é a nossa caminhada?
Por que nós escolhemos alguém, alguém nos escolhe? Por que abraçamos nossos filhos, que amanhã ou depois dá uma certa, entre aspas, dor de cabeça, mas sempre temos algo a mudar a situação que no momento ocorre. Porque nós, como ser, personalidade, não vemos toda a potencialidade de nós, espírito, que sabe a solução de tudo que efetivamente já precisamos e o Pai concede. Então, todos os nossos projetos são idealizados lá. Esta casa, se nos fosse dado perceber aonde ela está no mundo espiritual, a que colônia pertence, com certeza nós iríamos encontrar aqueles que participaram do seu projeto físico, aqui às vezes trabalhando hoje, ou então intuindo alguém no sentido dessa obra ganhe realmente a sua estrutura para que conduza posteriormente nós na caminhada evolutiva. Assim, as ações do plano físico envolvem um conjunto de ideias, de concepções, reproduzindo, por meio de inspirações e intuições, as propostas realizadas no plano espiritual. Nada diferente. Neste sentido, o centro espírita é muito mais do que a casa física, onde ele se abriga e que lhe serve de sede. O centro espírita ultrapassa as paredes, vai além dos muros que o circundam e do teto que o cobre. O centro espírita se consolida com as suas dimensões espirituais, nas ações que ali se desenvolve, no ambiente que se cultiva e preserva, na organização temporal que orienta e assessora. Seria diferente? Qual a nossa meta? Qual é o nosso objetivo? Como abraçamos essa causa? Como superamos as dificuldades? Qual é o nosso ponto de renúncia, de compreensão, de tolerância, de sacrifício? Porque nenhuma obra, para ser majestosa, ela é feita sombra e água fresca. Sempre exige um esforço maior, sempre exige algo com característica de sacrifício no bom sentido. Mas é um sacrifício compensador, porque nós sabemos que a causa é nobre. Então, o centro espírita se consubstancia nos objetivos e finalidades, ideias e ideais, sentimentos e emoções, no desejo de mudança, na intenção de fazer o bem, na vontade de querer ser útil a uma causa nobre, que envolve todos os seus trabalhadores, frequentadores do plano físico e espiritual. Sempre estamos juntos, integrados. Todos nós caminhamos acompanhados. Todos nós temos a intuição, todos nós temos a inspiração. Então, quais são esses objetivos, essas ideias? Como estão os sentimentos? Como é que estão as nossas emoções? Como é que nós nos integramos? Como nós abraçamos a causa? Como nós compreendemos essa energia que, ao tirarmos as paredes da sociedade espírita, amor e conhecimento, resta o quê? Alguém diz na SEAC que nada. Mas resta a verdadeira casa espírita, que é formada pelo padrão vibratório, por essa energia que compõe o seu projeto original. Por isso a obra espírita em si dispensa o luxo e o supérfluo, para atender com simplicidade e conforto que a torne esclarecedora, consoladora e acolhedora. Luxo e supérfluo, não precisamos da pompa, da gala. Precisamos da simplicidade, precisamos do sentimento, precisamos do acolhimento. Precisamos esclarecer aquele que deseja conhecer a verdade. Precisamos consolar os aflitos, precisamos acolher, como Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Sempre tem alguém batendo à nossa porta, sempre tem alguém nos encontrando nos lugares mais diferentes e levando uma conversa que sequer a gente associa. Assim, começa a conversar, Manuel, de repente a gente percebe que nós somos sempre um elo de atração que chama a atenção, que temos algo a oferecer. Em circunstância alguma, de abordagem de quem quer que seja, nós estaremos desprovidos de oferecer um momento de atenção, um momento de consolo, um momento realmente desse aconselhamento. Permanentemente nós temos essa capacidade. Neste contexto, os instrutores espirituais nos trazem mensagens para a nossa conscientização sobre a realidade da dimensão espiritual, do verdadeiro espírito que somos,
do mundo espiritual que nós convivemos e do centro espírita como templo, lar, hospital, oficina e escola. Templo, lar, hospital, oficina e escola, que reúne tudo isso no centro espírita, sendo essencialmente o ponto de encontro e reencontro de almas afins e endividadas. Sim, nós estamos aqui por uma causa, para reparar, para receber ou para oferecer. Essas almas que já chegam endividadas nesta escola, que já aspiram por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovar interiormente sobre a luz do Consolador prometido por Jesus. Quando nós percebemos que nos falta algo nas diversas práticas de formas religiosas, quando nós percebemos que as viagens, os lazeres que às vezes nós nos dedicamos, vamos, passeamos e voltamos com um espaço vazio. Realizamos uma obra majestosa com um espaço vazio. Qual obra que está faltando? O que é que complementa essa necessidade maior do Espírito? Um gesto simples. Às vezes, investimos com certos valores monetários numa ação de caridade que não tem nada errado, mas parece que ainda permanece uma lacuna, um espaço que não foi preenchido. E passamos a visitar lares de crianças, lares de idosos, hospitais, e aquilo faz com que a gente se sinta fortalecido, porque a grande obra está nessa simplicidade de acolher almas enfermas, que também somos. O remédio que nós oferecemos é o remédio que nós necessitamos para as nossas dores morais. Então, nesse sentido, acostumamos frequentar muitas vezes o centro espírita durante anos e anos sem atentar para os aspectos mais profundos da sua importância, pois vemos apenas como local onde vamos buscar ajuda, consolo, amparo, esclarecimento e onde se tem um bom ambiente espiritual apropriado para as reuniões espíritas. Chegamos na casa espírita, nós ouvimos a palestra, recebemos o passe, tomamos um copinho de água e voltamos. Vamos à missa, à comunhão, voltamos. Vamos à casa evangélica e assim por diante. Hoje, quarta-feira, ou amanhã, quinta, e assim sucessivamente, ou no sábado e domingo. Ou seja, os outros 6 dias da semana nós somos homens do mundo. A proposta religiosa ou de religiosidade em todos os sentidos é para que nós sejamos católicos, concretos, verdadeiros, espíritas, concretos, verdadeiros, evangélicos, concretos. Assim, cada uma das ordens, do aceito, do rito que preenche a nossa necessidade, sermos autênticos, 24 horas, tempo integral. Que o bem cabe em todos os lugares, Deus é um só, a pluralidade da existência faça com que esse leque se funda num único ideal, o amor. Com a aproximação entre os planos material e espiritual, desencadeia um processo de intercâmbio em uma mesclagem mais acentuada. Veja bem, nós conseguimos juntar os dois planos, nós vamos estar nessa relação mais intensa, né? Uma espécie de conexão com outras dimensões, por sua vez, maior percepção do verdadeiro espírito que somos, maior percepção do mundo espiritual que nós convivemos e, fundamentalmente, certo? Com as formas transcendentais sustentadas pela religiosidade ético-moral. Isso o Espiritismo nos traz. Trabalhar a religiosidade ético-moral. Cada uma tem a sua essência, mas abordar esse aspecto moral é importantíssimo. A vivência espiritual, comumente ou ordinariamente, é uma experiência subjetiva, individual e particular no sentido da religiosidade ético-moral, como verdadeira expressão da prática espiritualista. Eu vou ler de novo. A vivência espiritual, comumente ou ordinariamente, é uma experiência subjetiva, individual e particular no sentido da religiosidade ético-moral. A cada um conforme as suas obras. Vivemos coletivamente, mas avançamos individualmente. Ninguém vai transportar o meu fardo. Posso ter a ajuda no sentido de compreender melhor e avançar, mas eu terei que reparar, né? Arrepender, muitas vezes, não é espiar e reparar. Né? Por quê?
como verdadeira expressão da prática espiritualista, de conformidade com os nossos projetos de vida, a vivência espiritual estrutura-se em função do meio que nós convivemos, da família que pertencemos e da escola que nós frequentamos. Entramos um pouco na visão existencial. Quem é o meio? Quanto ele nos influencia? Quanto influenciamos? O que a família nos traz dentro dessa herança? Quem nós acolhemos? Quem nos acolhe? Que escola nós estamos frequentando? A escola da vida, a escola humana, a escola de uma visão mais ampla, não só a escola física que vai nos capacitar intelectualmente, que não tem nada errado, mas ela pode servir de base. Embora hoje pareça que o Estado é laico, não podemos falar de alguns aspectos religiosos na educação, em alguns casos, né? Assim, a gente consegue, mesmo inconscientemente, descobrir que temos deveres para com Deus, responsabilidade com os nossos semelhantes e relação com nós mesmos. Isso nós pegamos lá de Consciência e Mediunidade do projeto Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre, a importância da ação, deveres para com Deus, responsabilidade com os semelhantes e relação com nós mesmos. Assim caminhamos estagiando por faixas e padrões vibratórios, conforme o nosso gênero de provas, com as nossas escolhas, compondo dimensões espirituais de acordo com os níveis evolutivos. Tem as diversas colônias com a atividade que recolhe seres que desencarnam com aquele tipo de situação que precisa ser vivenciado, né? E todos nós já sonhamos, queremos ir para Júpiter. O Júpiter está aqui mesmo. Não tem esse, digamos assim, chegar naquele estágio, estarmos num outro planeta, de acordo com o que diz os seres espirituais, é preciso a gente resolver aqui e agora. Porque o momento é este, a oportunidade é esta. Nesse sentido, quando a gente vivencia o dia a dia em templos, lares, hospitais, escolas e oficinas, cada um desses contextos nos oferece algo que ultrapassa a simbologia existencial, que vai além da matéria, algo que transcende. Vamos continuar. Porque esses contextos que nós falamos de templos, lares, hospitais, oficinas e escolas, resultam de um conjunto de atributos perceptíveis aos nossos órgãos, não perceptíveis aos nossos órgãos dos sentidos. Nós não vemos que esse momento da vida terrestre está fazendo o papel de templo, de lar, de hospital, de oficina e de uma escola. Que a nossa família representa este contexto, que esse corpo representa esse contexto. Pois não temos como quantificar faculdades ou virtudes morais. A própria educação hoje, dentro da psicopedagogia, tem avaliação quantitativa, somativa e a diagnóstica. O que é avaliar na formação? Que atributos eu vou dizer que alguém é perseverante, que alguém é responsável, que alguém é dedicado, que alguém tem uma capacidade de desenvolver algo que eu não posso medir, que eu não posso dar uma nota de 0 a 10. São os aspectos formadores dentro do aspecto pedagógico. Então, mas esses fatores, eles vão refletir nos estados afetivos, cognitivos, emocionais, sentimentais, traduzindo em qualidades que revelam os níveis ou estágios evolutivos, que são as coisas da alma que nós falamos lá atrás, as coisas do espírito, as coisas que são permanentes, que são as virtudes no sentido da moral cristã, configurando as conquistas íntimas. Seremos bons quando alguém perceber estados de bondades que manifestamos imperceptivelmente, sem o desejo, sem a intenção. Essas conquistas que o homem não conseguiria realmente atingir, através da hierarquia, da hereditariedade, da riqueza material, da condição social, da sabedoria secular. Essas conquistas íntimas, às vezes nós não trazemos ela através da hereditariedade, da condição social, da riqueza material ou da sabedoria secular, e sim como produto da escolha. Na escolha nós temos a reencarnação e o livre-arbítrio como os fatores determinantes. Sempre que escolhemos, esses dois aspectos vão dizer a nossa caminhada. A reencarnação é o caminho pelo qual aprendemos a valorizar a vida e a encontrar o seu significado espiritual. Vamos reencarnando e redescobrindo a importância de nós mesmos dentro desse contexto, dentro do nosso gênero de prova, nas nossas escolhas, e percebemos que ela é significativa. Que o livre-arbítrio, com a lucidez, o discernimento e o direito de escolha.
E as coisas materiais ficam aonde? Apenas como recursos para as práticas do bem. Recursos. Todas as coisas materiais se destinam a essa finalidade. Na religiosidade ético-moral, as suas bases, os seus alicerces, assim argamaçados, com essa estrutura, com essa visão, farão com que a obra se erga firme na terra e permaneça de pé, vencendo os tormentos e vicissitudes humanas. Como na casa edificada sobre a rocha, capaz de resistir através dos tempos, que nos fala Jesus, a casa espírita só se materializará se a equipe encarnada colocar dia a dia os tijolos do amor e o cimento da perseverança. A casa espírita só se materializará se os labores ali efetuados levarem o sinete da caridade e do desinteresse pessoal, transformando-se assim no templo que acolhe e que abriga, no lar que educa, molda, exemplifica e conforta, no hospital que alivia e cura, na oficina que repara, lapida e transforma, na escola que ensina, habilita, orienta e forma caracteres. Parece uma tarefa fácil, mas não é fácil. É uma tarefa especial, porque nós somos seres que temos vontades, que temos emoções, que temos desejos, que temos reações. Então, o que nós fazemos do templo? O que nós fazemos do lar, do hospital, da oficina, da escola? O que nós fazemos, então, desse caminhar, tendo tudo que nos é possível para avançar dentro dos aspectos das leis morais? Para que isto seja alcançado, o Centro Espírita apresenta um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho, onde favorece a transformação moral, que deve ser o atributo ou característica do verdadeiro espírita, através do exercício da caridade legítima para com os encarnados e da tolerância e fraternidade no convívio com os companheiros. Trabalho e aprendizado para a transformação moral, verdadeiro espírita, a caridade legítima com todos aqueles com quem nós convivemos, a tolerância e a fraternidade entre os nossos companheiros. Não teríamos ressentimento, não teríamos melindre, nós não teríamos personalismo. O gesto nobre de servir faria com que a simplicidade em qualquer situação não nos permitiria macular por uma conduta que às vezes fosse até descabida. Em última análise, a vivência espírita, conforme os postulados dos benfeitores espirituais, nos proporcionam de forma mais acentuada os fundamentos dos seguintes princípios: fora da caridade não há salvação. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas inclinações más. À disposição de todos nós. Por isso, é essencial que nos esforcemos para vivenciar as diretrizes consoladoras, não somente com os lábios, mas fundamentalmente com o coração, com o melhor de nós mesmos. Sempre temos algo a oferecer, sempre temos algo de bom. Fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. Se queremos o bem, por que nós não ofertamos o bem? Que o bem que nós recebemos é a resposta do bem que oferecemos. E o mal, se nós pensarmos, nem precisamos oferecer. Já estaremos, obviamente, sendo efeito do próprio mal que nós articulamos para o trem e que nós, querendo ou não, vamos passar pelos seus efeitos. Considerando que o Centro Espírita é um local de tratamento de almas enfermas, que somos quase todos nós, é imprescindível que os recursos do laboratório do mundo invisível sejam mobilizados e acionados para o atendimento espiritual. Nós, às vezes, que é comum o passe pessoal, uma câmara de passe, uma fluidoterapia, um trabalho de radiação, e o trabalho do plano espiritual. Nós compreendemos, nós aceitamos. A predisposição ao vir na casa espírita já nos coloca como sendo alguém, que ele vai falar aqui um pouco mais à frente, né? Pronto para receber esses benefícios que os espíritos colocam para aquele que já está receptivo.
Então, portanto, o Centro Espírita, como local de tratamento de almas enfermas, durante o transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Equipes espirituais especializadas atendem aos que apresentarem condições espirituais mentais favoráveis e receptivas, medicando. Se nós chegamos aqui para receber esse benefício, temos que estar em sintonia para que esse benefício seja nos concedido com um reforço maior, né? Então, atendendo aqueles que apresentarem condições espirituais, mentais favoráveis e receptivas, medicando-os. Passe a distância, a fluidoterapia, a irradiação. Todavia, essa programação só se realizará se o centro espírita tiver o seu ambiente preservado de quaisquer frivolidade e mercantilismo, de intrigas e personalismo. Se ali se cultivar a conversação sadia e edificante, a prática da verdadeira caridade e o estudo sério, onde as principais metas sejam acolher, consolar, esclarecer, aliviando as almas que por ali aportarem, colocando-se assim à altura da proteção dos espíritos superiores. Uma receita, um modelo. Como é esse estágio de olhar, de recolher, de buscar o seu interior, de voltar para si mesmo? Como é esse silêncio, não só das palavras articuladas, mas o silêncio da concepção mental do espírito. Eu posso estar aqui com a mente inabalada, eu posso estar aqui com um pensamento totalmente desvirtuado, preocupado com as coisas lá de fora, esqueço as coisas internas, verdadeiras, situação que precisam ser harmonizada para que o exterior entre em equilíbrio e nós encontremos soluções. Mercantilismo, não se vende bênçãos, não se vende milagres, porque dentre o milagre, entre a crença, entre a fé, uns acreditam que Deus existe, outros têm certeza da sua existência, uns acreditam nos milagres que são realizados como fenômenos, outros acreditam, fazem os milagres e a existência de Deus em si mesmos, sem a preocupação com o fenômeno. Por isso, a necessidade de maior conscientização sobre a grandeza e a complexidade dos labores espirituais, a fim de alcançarmos aquilo que verdadeiramente precisamos: o acolhimento, o esclarecimento, a consolação, o desabrochar de faculdades e virtudes morais cada vez em maior plenitude, e seguindo os ensinamentos, amai-vos, instruí-vos. Então, nós temos praticamente não uma receita, nem um modelo, mas algo que fica à disposição das mentes interconectadas, que a Sueli coloca com tanta propriedade através de dimensões espirituais do Centro Espírita, que virou um projeto de trabalho na Federação Espírita Paranaense, com representantes de todas as URES, como atividade integrada, multiplicadora, e nós vamos deixar, podemos, né, aqui com a casa, os capítulos dessa obra, que ao estudarmos, atribuímos como sendo interessante, nós fazemos esse trabalho. Rever esse trabalho. Para a gente finalizar, que possamos dimensionar o Centro Espírita como templo, lar, hospital, oficina e escola, ponto de encontro e reencontro de almas afins endividadas, em perfeita comunhão de pensamentos, de sentimentos fraternos e humanitários, de paz e harmonia, de ideias e ideais, de propósito e ações edificantes, fortalecendo permanentemente o acolhimento, o esclarecimento e a consolação, superando todos os desafios e limites existenciais com a reforma íntima e a transformação moral, permitindo o desabrochar da força física, caminho, verdade, força crística, caminho, verdade, vida, guia e modelo existente em nosso interior. Seguindo o Mestre Jesus como guia lúcido, nos indicando o caminho seguro do amor, o caminho da redenção, seguindo Jesus como um modelo de vida e de amor,
para que sejamos inspirados na sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Finalmente, vivenciando os ensinamentos de Jesus, que brilham no mundo tal qual farol gigantesco, indicando o verdadeiro roteiro para a paz e para a felicidade. Então, fica assim as nossas reflexões, para que a gente também seja alimentado com o retorno das possíveis ideias que isso possa gerar, nos dando feedback do que nós possamos melhorar no sentido de realmente entendermos essa relação do mundo espiritual com o mundo material, a compreensão do espírito que somos, do mundo espiritual que convivemos e das nossas práticas de religiosidade que nos leva ao transcendente, que nos leva ao Pai, caminho para a felicidade. Muita paz a todos.